Olá, sejam bem-vindos a essa aula vídeo tutorial, da qual iremos tratar, de uma temática voltada para a educação ambiental, envolvendo conhecimentos de diversas disciplinas, ou seja, iremos trabalhar esse tema de uma forma interdisciplinar. Então, essa temática que iremos abordar são os tipos de lixos encontrados nos mares e oceanos e suas consequências. Né? Então, esses tipos de lixos em si, a vida marinha, podemos observar que a vida marinha ela é parte do desenvolvimento e da manutenção da biodiversidade da Terra, além de contribuir diretamente para a evolução de diversos ecossistemas globais. Isso quer dizer que a origem do nosso planeta, desde quando nós estudamos lá, a parte da evolução das disciplinas de ciências, a parte que a geografia nos traz, nos mostra a formação do planeta Terra, da qual a biodiversidade, esses ecossistemas ou os ecossistemas marítimos trazem, a evolução para a manutenção da vida no planeta, desde da sua origem. Então, o maior problema que encontramos hoje, em pleno século XXI, é o lixo industrializado, né? Pois possui diversos tipos de matérias não biodegradáveis, interferindo diretamente na manutenção da vida marinha, da qual os animais marítimos, tais como as tartarugas, que se alimentam de plantas aquáticas como as algas e assim por diante, elas confundem bastante, ela não sabe distinguir o que é o seu próprio alimento, as águas em si, com uma sacola plástica flutuando, dentro das correntes marítimas. Então esse animal chega em si a se alimentar desse material não orgânico, produzido pela a raça humana, comendo isso, e o seu metabolismo não está adaptado para digerir esse produto. Então acaba sufocando ou tendo problemas aí, gastos em si, Então nós podemos observar que os principais lixos que mais se destacam na poluição de mares e oceanos são os devidos, derivados, de materiais plásticos como garrafas PETs, embalagens plásticas, latas metálicas ou de alumínio, tampas plásticas de refrigerante de diversos tamanhos, que é muito comum encontrarmos, em orlas marítimas. O isopor, que é um tipo de material também não biodegradável, porém esse material é o mais comum, quando se encontra animais, mortos nas orlas marítimas. Esses materiais da qual os banhistas, os surfistas, desprezam e esquecem que as marés irão encher e levar esses materiais para lá dentro do mar, até em si, em outras regiões dos oceanos. Então, os materiais de pesca, como as linhas, que são muito utilizados aí de uma forma inconsciente pelos os pescadores, que vivem e tiram sua subsistência, sendo fruto do trabalho aí a pesca, como o peixe, o caranguejo e seus diversos animais, que servem de alimentos e são comercializados. A consequência, não pensada do uso dos pneus de carros, de motos, de bicicletas e assim por diante, que é incrível, a realidade desses seres que não pensam em tentar fazer uma reutilização consciente e inteligente. Os fumantes em si, os cigarros, as ditas piúvas de cigarros, que também interferem bastante devido à sua composição, de elementos que não são biodegradáveis pela natureza. Vidros de diversos formatos e cores, madeira pintada, que também podemos dizer que sua origem vem das grandes embarcações ou mesmo de grandes construções de formas, que nós podemos destacar essas madeiras como as reformas, de casas que interferem e invadem o meio ambiente, mudando todo um ecossistema, e de maneira não pensada são depositados, nos nossos mares e oceanos. Então, esses materiais que mais poluem os mares e oceanos, temos aqui alguns, que a natureza não consegue, vamos dizer, absorver, tais como as nossas vestimentas, que são derivados, dessa matéria que é o algodão, que a natureza em si leva de 1 a 5 meses para decompor isso e trazer novamente como matéria, para ser reutilizada, na sua própria evolução. Garrafas de vidro,
né, o tempo é indeterminado, é algo em que não se tem como a natureza em si fazer que esse material seja, vamos dizer aí, que a natureza consiga decompor ele, né? Madeira pintada, já que a madeira também vamos dizer assim, uma matéria que é biodegradável, mas quando se parte para a questão de textura de tintas, essa madeira fica um pouco mais tempo tentando, né, se decompor na natureza. As latas de alumínio, como nós bem sabemos, elas são bem utilizadas quando se usam de uma forma consciente, que é a questão da reciclagem, mas de forma errada elas são jogadas nas orlas ou jogadas dentro dos nossos mares e oceanos, a qual se leva de 200 a 500 anos para se decompor, tais como os metais aí que nós podemos ver as latas de conserva, né? Levam 100 anos, um século para a natureza poder decompô-la, né? Decompor, perdão. Papel de 2 a 4 semanas, não tão, vamos dizer assim, grave, né, a sua biodegradação pela natureza, já que ela é de origem também, vamos dizer, vegetal, porém, elas se leva de 2 a 4 meses, mas de forma, dependendo de onde eles sejam desprezados, consegue também trazer consequências graves à vida marinha. O chiclete, a goma de mascar, né, após a sua mastigação, o ser humano, de forma inconsequente, né, despreza isso em vias, nas areias, e esses animais confundem bastante esse tipo de material como alimento, já que ele, para a natureza poder decompor a sua estrutura, né, vamos dizer química, biológica, se leva em torno de 5 anos. Né? Pneus, como nós bem sabemos, que é um dos materiais mais utilizados na sociedade moderna, né, atual, deveria se, né, pensar, já que para a natureza poder também degradar esse tipo de material, o seu tempo é indeterminado, não se sabe, né, quantos anos, quantos séculos se passarão para poder a natureza decompor isso devido à sua estrutura, né, física e química em si. E o plástico, né, tais como as sacolas plásticas, as embalagens plásticas dos salgados e assim por diante. A natureza tenta decompor esse material em até 450 anos. Então é muita coisa para se ter consciência quando nos depararmos com essa tamanha falta de respeito com o nosso habitat. Então, quais são essas consequências que esses materiais, né, desprezados como lixos trazem para a vida marinha? Podemos observar uma tartaruga marinha, né, que passa tanto tempo para se desenvolver, uma batalha grande que faz parte de um ecossistema, de uma evolução, de uma preservação, né, de espécie, da qual também podemos dizer que serve de fonte aí para disseminar o desenvolvimento da vida marinha, já que elas, né, tanto demoram para se desenvolver, para chegar à sua idade adulta. E em pouco tempo, como nós observamos aí nessa imagem, observamos aí restos de redes de pescas, né, como as cordas e assim por diante, derivados do nylon, elas ingerem, confundindo com a sua alimentação, que seria, né, aí as plantas aquáticas em si, e não consegue fazer a sua digestão e não tem como pedir socorro. E vamos observando as fatalidades, né, do uso desse material inconsciente pela raça humana. E nós observarmos, depararmos essa terceira imagem em si, ao fazer, vamos dizer aí, uma dissecação, né, dessa tartaruga, olha a quantidade de materiais, né, que foram encontrados, desde de materiais derivados do nylon, né, de tampas de garrafas, de fraldas descartáveis, que é dos produtos em si, que é muito utilizado hoje pelas mães, né, em nossa sociedade, que é mais comum, que é bem mais prática, mas não se sabe, né, como se depositar esse material em um determinado local correto. Então, acaba chegando ao fundo dos mares. E nessa última imagem, observamos, né, o tamanho do desrespeito da humanidade com esses seres. E o que fazer para evitar que isso venha a ocorrer, que esses materiais sejam
depositados, né, em determinadas vias públicas que chegam a atingir os nossos mares e os nossos oceanos. Então, o primeiro passo seria conscientizar a população sobre a importância dos ecossistemas marinhos. E diante dessas informações, nós podemos dizer que consumir produtos com embalagens biodegradáveis seria um dos primeiros passos, né, de conscientização. Procurar embalagens de produtos que utilizamos no nosso dia a dia, da qual podemos reciclar e reutilizar e que a natureza não leve tanto tempo para decompô-la, bem como colocar lixeiras coletivas ao alcance de todos. Se nós andarmos nas vias marítimas ou nas orlas marítimas, né, de nosso país afora, podemos observar que mal encontramos, né, coletores de lixos, ou seja, coletas de lixos ou coletas seletivas que possam estar à disposição da população para tentar conscientizá-la. E de outro lado, podemos observar que, como o Brasil já desde o ano de 2000 vem se preocupando com essa conscientização em suas escolas, por que não elaborar leis que responsabilizem pelos seus produtos e distritos de embalagem? Para que essas leis, quem deveriam se responsabilizarem? As empresas que produzem. Elas deveriam e deverá ter a consciência de ser responsável por aquilo que ela produz. Diante, né, podemos cobrar do poder público a fiscalização das secretarias de meio ambiente em nossos municípios, fazendo com que essa fiscalização se intensifique e faça um trabalho eficaz, conscientizando toda uma comunidade. E por fim, né, como podemos ver essa sugestão do que fazer para evitar, né, essas mortes desses seres marítimos, poderemos elaborar e realizar projetos e traçar metas. Quando eu falo elaborar e realizar projetos, é quando nós podemos observar um plano maciço, onde nós podemos pensar na região para o local ou vice-versa, até se tornar, né, uma conscientização local e global. Espero que vocês tenham continuado, né, continuem, perdão, a ter essa linha de raciocínio, porque o meio ambiente necessita sim, né, da interferência, né, dos seres humanos, mas de uma forma consciente e uma forma, vamos dizer, inteligente. Esse foi mais um vídeo produzido, né, para tentar orientar a humanidade.